Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 5.2. Aquela aula onde nós vamos o quê? Resgatar os principais conceitos, os principais conteúdos trabalhados na aula passada. E falando em conceitos e conteúdos trabalhados na aula passada, você se lembra sobre o que nós falávamos? Está lembrando? Bom, se você falou movimento uniforme, você está certo, né? Então vamos lá, olha só. Na aula passada, nós falamos sobre velocidade, distância e tempo, né? Ou seja, são grandezas dentro da física, grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok? Então aí descrevendo, a distância percorrida, nesse caso, olha só, ela vai ser o quê? O quanto que esse corpo andou vai ser a posição final dele. O tempo gasto para percorrer a distância. Então, a grandeza tempo se refere a, se ele está naquela posição final, quanto tempo levou para ele chegar naquela posição final? Então, é o significado do T, tempo em segundos. Aí você vai ter a sua velocidade, né? Vai ser velocidade média. Quando se trata de um movimento uniforme, essa velocidade média é a própria velocidade v, já que ela é uma constante, ok, pessoal? E aí nós podemos escrever uma equação, olha aqui, ó, uma equação que ela pode ser escrita assim, né? A distância percorrida vai ser a velocidade média multiplicada pelo intervalo de tempo, tá? Em alguns livros vai aparecer de outra forma, vai estar escrito velocidade é igual a distância percorrida dividida pelo tempo, ok? E aí tem um mnemônico aqui, ó, deitado vendo TV. O mnemônico vai ser sempre alguma frase que você vai conseguir decorar e essa frase vai te ajudar a lembrar da equação, ok? Então, olha só, aquela equação que nós acabamos de mostrar aqui, ela pode ser escrita de uma outra forma. Aí você fala assim, ué, professor, como que essa equação aqui se tornou a equação seguinte? Nós fizemos um pequeno arranjo na equação, né? Nós rearranjamos a equação. E aí ela ficou agora dessa forma, que é o que eu chamo de equação função horária do movimento. Vai dizer o quê? A posição final do meu corpo, né? A posição final, vai ser igual à posição inicial desse corpo, somado com a velocidade dele, média, ou velocidade constante, multiplicada pelo intervalo de tempo. Ou seja, o que essa equação faz? O que ela faz? Ela diz o seguinte, conhecendo a velocidade constante ao qual o corpo está, né, se movendo, e conhecendo a posição inicial dele, eu consigo determinar qual é toda e qualquer posição do corpo em cada instante t. Ou seja, ela relaciona a posição dele com o intervalo de tempo. Aí você fala, ah, professor, por isso que ela é a função horária do movimento. A palavra horária, né, vai dar essa dica. Horária, relacionar posição com tempo, ok? E aí nessa equação, se nós formos discriminar cada um deles, onde vai estar aqui, ó, esse teu d é a sua distância final. Onde vai estar o teu d0 é a tua distância ou posição inicial. Onde vai estar o teu v vai ser o quê? A sua velocidade média, nesse caso é a velocidade constante. E onde vai estar o seu t vai ser o seu intervalo de tempo, ok? Uma das coisas que os alunos de vez em quando podem pecar nesse conteúdo, talvez até um lapso, pode simplesmente esquecer, é no tocante às unidades de medida. Então, por exemplo, distância final, no SI, você vai trabalhar em metros, né? Unidade, metro. Posição inicial, unidade, metro. Velocidade média, a unidade, metro por segundo. E o tempo, qual que é a unidade do tempo? Segundos, ok? Então, toda a grandeza aí que compreende, que está inserida nessa equação, toda a grandeza possui uma unidade de medida. E aí você tem que lembrar de inserir essa unidade de medida nas suas respostas, ok, pessoal? Então, olha só, agora eu vou dar um tempo, tá? Você vai fazer as questões e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo! Espero que você tenha tentado fazer as questões, mais do que isso, espero que você tenha acertado e agora nós vamos descobrir
se você conseguiu acertar ou não, fazendo essa correção no passo a passo. Vamos nessa. Primeira questão. Questão 1. É dada a função horária D é igual a 20 menos 4t, tá? Aí ele fala o seguinte, que o t está sendo medido em horas e que a distância d está sendo medida em quilômetros, que descreve o movimento de um móvel num determinado material. Os espaços são medidos numa trajetória a partir de um marco zero. Os instantes t são lidos num cronômetro. Aí, sabendo disso, ele fala, letra A, determine o espaço inicial e a velocidade escalar, né? Letra B, o tipo de movimento e se o mesmo é progressivo ou retrógrado. Letra C, o espaço do móvel qualquer, né? Do espaço quando t vale 2 horas. O instante quando o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 km. E o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Ou seja, essa questão, ele te dá uma função horária, né? Vamos aqui comigo, dá uma olhada aqui. Ó. O que ele dá de informação e o que ele pede. Olhando lá para as letra A, B, C, né? São muitos comandos, ele pergunta muita coisa. Aí você pode pensar assim, professor, será que essa é uma questão complicada de fazer, é complexa? Porque ele pede muita coisa. Então a primeira coisa, mantenha calma, né? Mantenha calma. Comece anotando a função horária. A função horária que ele te deu, anota aí. D é igual a 20 menos 4t. Essa é a tua função que relaciona a posição do corpo e o intervalo de tempo. Vamos começar por ela. É a partir dessa equação que você vai ter condições de responder as perguntas que é feito ali naquela sequência, tudo bem? Anotou a questão? Ele fala o seguinte também, os espaços são medidos numa trajetória a partir do marco zero. Vamos nessa? Então tá. Letra A, o espaço inicial e a velocidade escalar. Bom, quando eu olhar para a minha função horária, eu já vou ter essa resposta. Ué, professor, como assim? Eu não preciso fazer cálculo? Não precisa fazer conta não para descobrir a resposta? Nesse caso não, tá? Nesse caso não. Como se trata de uma função horária, a função horária é o quê? Posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Então, simplesmente comparando a função horária genérica com a função horária que ele deu no exercício, eu consigo descobrir, com uma simples comparação, qual é a posição inicial, qual é a velocidade do corpo, tudo bem? Então, aqui, ó, escrevendo ela de forma genérica e fazendo uma comparação, né? Comparando as duas equações, aqui está genericamente e aqui ele deu no exercício, comparando as duas, o que a gente conclui? A posição inicial do corpo é 20, né? Olha só, não teve que fazer nenhum cálculo, é uma simples comparação. E comparando também a velocidade, ó, comparando a velocidade, qual vai ser a velocidade? Menos 4, ok? Então, posição inicial 20. Aí você fala assim, professor, lá no sistema internacional se trabalha a posição em metros. Por que a resposta aqui está 20 quilômetros? Então, essa é uma ótima pergunta. Está em 20 quilômetros, está em quilômetros, porque o exercício deixa claro, vamos voltar aqui um pouquinho, o exercício deixa claro que ele está trabalhando a função horária, olha as unidades aqui, ó, o tempo em horas e a distância em quilômetros. Se ele não falasse isso, se ele falasse que a função está no Sistema Internacional, SI, então automaticamente o que você deveria pensar? Distância ou posição em metros, tempo em segundos. Mas como ele fez esse destaque aqui, então nós temos que seguir a unidade ao qual ele destacou a função, tudo bem? Então somente por isso, essa posição inicial, ela está destacada, ó, como sendo 20 quilômetros, ok? E a velocidade? Vamos lá. E a velocidade? Comparando ali, a velocidade ela vai ser o quê? Menos 4 km por hora, né? A velocidade. Vamos lá, pessoal. Vamos na tela. Aqui, ó. Comparando os dois, né? Posição inicial 20 km
velocidade, se eu for comparar, a velocidade vai ser o quê? Menos 4. Como a posição está em quilômetro e o tempo está em horas, menos 4 quilômetros. Quilômetros. Eita, esse cara está muito estranho, né? Menos 4, velocidade, menos 4 quilômetros por hora. Ok, pessoal? Aí, novamente, professor, por que não está em metro por segundo? Porque ele trabalha as unidades nessa questão com posição em quilômetro e o tempo em horas. Então, por isso, velocidade aí, menos 4 quilômetros por hora, tá? Aí, letra B, o tipo de movimento é progressivo ou retrógrado? Bom, quando eu comparo e encontro a velocidade, olha lá, ó, velocidade igual a menos 4, dá uma olhada. Eu percebo o seguinte, bom, a velocidade deu negativa, o sinal é negativo, quer dizer o quê? O sinal negativo, menos 4 km por hora, significa que o movimento é retrógrado. Aí você fala assim, o que é um movimento retrógrado, professor? É um movimento onde o corpo tá andando ali na direção contrária ao sentido crescente da trajetória. Em outras palavras, ele está caminhando no sentido de se aproximar do marco zero, tá? Ele fez um marco zero e a partir dali seriam posições crescentes. Como a velocidade dele está negativa, indica que esse móvel está voltando, entende? Uma velocidade positiva indicaria que ele estaria se afastando do marco zero. E uma velocidade negativa se aproximando do marco zero. Então, nesse caso, é o quê? É um movimento retrógrado, ok? Continuando. Vamos para C. Então, pessoal, na letra C, ele quer saber o espaço do móvel. Opa! O espaço do móvel quando o tempo for 2 horas, tá? Então, cadê a nossa canetinha? Tá aqui. Quando o tempo for 2 horas. Em outras palavras, vamos lá. Em outras palavras, quando se passarem 2 horas, em que posição que o móvel vai se encontrar, né? Ou seja, naquele instante, 2 horas, qual é a posição que ele se encontra? Então, essa é uma questão simples de resolver, né? Você vai simplesmente pegar o tempo que ele deu, 2 horas, vai substituir na função da posição e resolver, tudo bem? Então, fica assim, ó, dá uma olhada. Vamos utilizar a equação que ele deu. No lugar do t, que é o tempo, vai substituir por 2. Então, vai ficar 20 menos 4 vezes 2. Aqui você vai tomar muito cuidado, né? Não pode fazer subtração antes de multiplicação. Então, a multiplicação é uma prioridade. Você vai primeiro multiplicar 4 vezes 2, vai dar 8. E 20 menos 8 vai dar 12, tá? Aí 12 o quê? 12 quilômetros. Aí você fala assim, professor, quilômetros, exatamente, porque o exercício trabalha quilômetros e hora. Então, nesse caso, a posição dele está expressa em quilômetros, ok? Vamos nessa, letra D. Na letra D, o instante em que o móvel está na posição cujo espaço é igual a 8 quilômetros. Então, agora é o contrário. Ele te dá uma posição final e pergunta em que instante que isso acontece, tá? Então, olha só, vamos pegar a função horária, ok? Vamos pegar a função horária que ele deu aqui. D é igual a 20 menos 4t. Como 8 é a posição que ele deu, final, eu vou colocar no lugar do D, posição final. 8 igual a 20 menos 4t. Aí agora, o que faz? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou ter que fazer aquela separação, né? De um lado da equação, apenas números, de outro lado da equação, os números que acompanham as variáveis, né? Então, nesse caso, eu posso passar o 20 para o outro lado da equação, reescrever a equação, e aí fica assim, 8 menos 20 é igual a menos 4t, né? Vou subtrair 8 menos 20, deu menos 12. Menos 12 igual a menos 4t. Esse menos 4 está multiplicando o t, ele pode passar dividindo. Então, você vai ter menos 12 dividido para menos 4. Dividiu, deu quanto? 3. 3 o quê? 3 horas. Então, após 3 horas de movimento, o corpo vai se encontrar na posição 8 quilômetros. Ok, pessoal? Então, e aí na letra E ele fala o quê? Em que instante que o móvel passa pela origem, né? O marco zero, já que ele está em movimento retrógrado, caminhando ali, se aproximando da origem, em que instante que ele passa pela origem? Então isso aí é fácil também. Como a origem, ou o marco zero, é a posição zero,
Eu vou colocar 0 na posição final, ok? Igual a 20 menos 4t. Novamente, o meu objetivo aqui é isolar, ó, menos 20, porque o 20 passou para o outro lado da equação, ficou menos 20, igual a menos 4t. Menos 4 multiplica, passa dividindo, então eu vou ter menos 20 dividido para menos 4t. Após a divisão, você vai ter 5, né? 5 o quê? 5 horas. Após 5 horas, ele vai estar o quê? Na posição 0. Ele vai passar pelo marco 0, ok? Vamos nessa. Próxima questão. Olha só. Um carro de corrida percorre uma pista que tem o formato de um quadrado, com 12 km de lado. O primeiro lado é percorrido a uma velocidade escalar média de 120 km por hora. O segundo e o terceiro a 240 km por hora. E o quarto a 120 km por hora. Qual é a velocidade média do carro ao percorrer o perímetro do quadrado, né? Então essa é aquela questão que ele percorre partes diferentes, com velocidades diferentes, e no final tu tem que calcular a velocidade média total. Como se trata de um quadrado, temos uma distância total percorrida de quê? 48 km. Indica que ele andou 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui e 12 aqui. Somando todos eles, você vai ter 48 km. Sendo que a metade ele percorreu a 120 km por hora e a outra metade ele percorreu a 240 km por hora, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui, né, 24, né? Partindo aqui 0, 0, aí 12 mais 12, 24, significa que andando uma distância de 24, aí partindo da origem 0 a uma velocidade de 120 km por hora, em quanto tempo ele vai fazer isso? Aí vamos ter 24 é igual a 120 vezes t. T vai ser 0,2 horas. Então ele percorre esse percurso em 0,2 horas. Agora, o outro trecho, 24 que ele vai andar, partindo do zero, 240 km por hora. Agora é o dobro da velocidade, né? E dividindo, vamos ter o quê? 0,1 horas. Ok. Sabendo que o tempo total da corrida, podemos calcular a velocidade média. Então vamos ter aqui 48 km por hora, partindo da posição 0, uma velocidade desconhecida e o tempo total 0,3. Por que 0,3? Porque esta metade ele percorreu em 0,2 horas e a outra metade ele percorreu em 0,1 horas. Somando os dois, vai dar 0,3 horas, ok? E aí, 48 dividido para 0,3, você vai obter assim uma velocidade média total de 160 km por hora, né? Vai equivaler aí a nossa letra D, ok, pessoal? Vamos lá, decolando para o futuro. Vamos lá, a Corrida de São Silvestre de 2023, a Corrida Internacional de São Silvestre chega à 98ª edição de um domingo, né? 31 de dezembro de 2023. Diferentemente do que afirma a música dos Titãs, esse domingo não é dia de descanso. Para milhares de corredores que participam da mais tradicional prova de rua do Brasil, na região central de São Paulo. O percurso de 15 quilômetros começa e termina na avenida mais famosa da cidade, a Avenida Paulista, tá? Aí aqui tem uma representação no Google Maps, né, de qual é a trajetória percorrida nessa prova. Vamos lá. Juliana pratica corridas e consegue correr 5 quilômetros em meia hora. Seu próximo desafio é participar da Corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 quilômetros. Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, o seu instrutor orientou que diminuísse a sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação de seu instrutor, Juliana completará a prova de São Silvestre em quanto tempo? Então, olha que questão interessante. Então, primeiro, o que a gente vai analisar? Sabemos que na corrida de São Silvestre, Juliana deverá diminuir a sua velocidade média habitual em 40%. Então, o primeiro cálculo será descobrir que velocidade é essa, ou seja, qual é a velocidade que ela de fato está correndo, né? Antes disso,
Então vamos lá. Qual velocidade ela está correndo? Ela corre 5 km em meia hora. Então meia hora, 0,5. Distância percorrida pelo tempo, 5 dividido para 0,5. Ela corre, né? Ela está acostumada a correr numa média de 10 km por hora. Mas na corrida de São Silvestre, ela vai ter que fazer o quê? 40%, né? Aí 40% de 10 km por hora equivale a 4 km por hora. Como o instrutor falou que ela tem que fazer uma redução da velocidade, então vai ser o 10, a velocidade 10 que ela está acostumada, menos os 40%, então menos 4, vai ser o que então? 6 km por hora é o que ela vai ter que fazer na São Silvestre. Então 15 km na São Silvestre, dividido pela velocidade 6 km por hora, vai te dar um tempo de 2 horas e meia, né? 2,5 horas, o que equivale aí à letra D, ok, pessoal? Então, olha só, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.